Você já ouviu falar do teste do milho? Esse teste consiste basicamente em você olhar ali para dentro da casa de força, depois do trabalho, para ver se você encontra milho, grãos de milho ali nas suas fezes. Isso parece bastante nojento, mas serve para você entender, para você verificar de uma forma doméstica se o tempo de trânsito gastrointestinal está adequado, está dentro ali dos parâmetros. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre isso e aprender como é que funciona esse teste, é só continuar comigo depois da vinheta. Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Moreira. Vocês são muito bem-vindos aqui no Copo Talher. E hoje a gente vai fazer um vídeo de bosta para falar sobre o tempo de trânsito gastrointestinal, que é difícil de falar, eu tive que treinar um pouquinho para não enrolar a língua enquanto estivesse falando. E por que isso pode indicar se você está saudável aí no seu processo digestório ou não. E tem esse teste aí do milho, que eu mencionei ainda há pouco, que pode mais ou menos te ajudar a entender se as coisas estão indo bem ou se de repente você precisa rever algumas coisas aí. Então vamos para o vídeo. Antes, dá seu like, se inscreve no canal se não for o caso de você já ser um inscrito e vamos conversar aí sobre por que isso é importante. Então vamos lá. O tempo do trânsito gastrointestinal é o tempo que a comida leva para fazer todo aquele caminho aí sinuoso que começa lá na boca, onde o alimento vai ser triturado, passando por estômago, onde ele vai ser digerido, intestino delgado, onde nutrientes vão ser absorvidos, intestino grosso, onde sais minerais e água vão ser absorvidos, até sair lá por onde ele tem que sair. Esse tempo, em média, é aí de 24 horas. A maioria das pessoas, a maior parte da população, tem aí uma média de 24 horas para a comida entrar e sair. Mas isso varia. E aí tem pessoas que variam em extremos. Tem gente que tem esse tempo muito rápido, a comida passa bem rápido, e tem gente que tem esse tempo bem lento, a comida demora um pouco além do que é previsto para fazer todo o trajeto. Se ela for rápida demais ou lenta demais, é sinal que alguma coisa não está boa o bastante e que você pode ter problemas com isso. Bom, como eu disse, o tempo médio desse tempo é de 24 horas, de um dia, mas aí varia de pessoa para pessoa, mais ou menos entre 12 horas e 72 horas. O lance é que essa variação explica a quantidade enorme de diferentes bactérias que vão fazer parte aí da microbiota intestinal, que vão ajudar nesse processo digestório. Esse microbioma ajuda a decompor os alimentos e a produzir metabólitos, moléculas que fortalecem o sistema imunológico e estimulam os nervos intestinais, que se contraem e se relaxam num movimento aí de peristaltismo, garantindo assim o transporte dos alimentos pelo trajeto. Acontece que essas bactérias gostam de fibras, e se o tempo de trânsito gastrointestinal for muito longo, essas fibras não vão chegar no intestino grosso a tempo de saciar a fome dessas bactérias que estão ali. Então elas vão lançar a mão de novas fontes de alimento, como por exemplo as proteínas, gerando assim alguns problemas como por exemplo gases, formação de gases tóxicos. Se demorar muito também, o alimento passar muito tempo ali no intestino delgado, pode aumentar a proliferação dessas bactérias, dessa microbiota ali naquela região, o que pode gerar desconfortos, como dor de barriga, náusea. Então, o trato gastrointestinal, o tempo desse deslocamento, desse trânsito, ser lento demais causa problemas. Se for rápido demais, também causa problemas, porque afinal de contas vai dar tempo da correta absorção de nutrientes e água? Não vai. Então você vai ficar
desnutrido e possivelmente ter problema de desidratação. A diarreia, por exemplo, causa desidratação se você tiver ela por muito tempo. Então, fezes muito pastosas e muito líquidas podem indicar aí que o tempo de trânsito está muito acelerado. E isso pode ter causas patológicas, né? Você pode ter aí síndrome do intestino irritável, você pode estar com alguma infecção digestória, pode ser um quadro provocado por estresse, ansiedade, enfim, aí você tem que dar uma estudada nessa questão aí para ver como você resolve isso. O lance é que a gente chegou finalmente na grande pergunta, que é como é que se faz o teste do milho. Para começar, você tem que limpar o seu organismo de milho para você poder ter o parâmetro adequado, você saber exatamente quando você botou milho dentro do sistema que você vai estudar, que é o seu próprio sistema. Então passa aí uns 7 dias, né, uma semaninha, sem comer nada de milho, e aí depois você vai comer uma espiga de milho, né? A quantidade mais ou menos, né, de uma espiga de milho. Você comprar a espiga, de repente uma latinha ali, um punhado, mas uma quantidade razoável. Você vai anotar o dia e a hora que você comeu essa quantidade de milho. Por quê? Porque os grãos de milho, eles não são digeridos pelo nosso organismo. A camada externa do grão protege ele das enzimas que o nosso organismo usa para digerir alimentos. Então, essa casquinha vai ficar ali e vai sair nas fezes. Então, uma hora, você observando ali o seu trabalho bem feito no vaso, você vai encontrar esses grãozinhos, essas capinhas desses grãos. E aí você vai anotar quando você começar a encontrar eles nas fezes e vai fazer a conta com a anotação que você fez de quando você ingeriu. Então você vai saber exatamente quanto tempo levou o milho para passar de todo o percurso. E aí você vai saber se é rápido demais, se é lento demais ou se está na média. Se for menos de 12 horas, está rápido demais. Você pode ter aí alguma questão que precise de tratamento médico. Vá procurar o seu gastro e ver o que está havendo. Se for aí entre 12 e 48 horas, está dentro do esperado, está dentro do normal. Se levar mais de 48 horas para você encontrar isso aí no seu bolo fecal, né, esses milhozinhos, lembrando que é só para olhar, tá? Não precisa botar a mão, não precisa cavucar, pegar uma pazinha de jardinagem, pelo amor de Deus, só para olhar. Se levar mais de 48 horas, está lento demais, você de repente pode aí pensar em consumir mais fibras e beber mais líquidos para ajudar aí as coisas a fluírem mais rapidamente, tá bom? Então, tenta fazer esse teste em casa e aí você talvez possa ter uma ilustração, né, um quadro mais bem desenhado de como anda a sua saúde gastrointestinal. Espero que você tenha curtido essa dica e que continue vindo aqui me visitar no Copo Talher. A gente se vê.